Fala, fiel. Ramon Dias, próximo de cair. Corinthians aí entrando numa pequena crise, né, galera? Corinthians perdeu pro Fluminense dentro de casa e isso causa crise dentro do Corinthians e é possível que Ramon Dias caia nesse fim de semana, se não hoje ou amanhã. Mas está cada vez mais difícil manter esse técnico argentino que não muda, não consegue dar padrão de jogo ao Corinthians, não consegue arrumar uma solução no elenco, dentro do elenco do Corinthians. Ele dá pouca oportunidade aos jovens jogadores da base do Corinthians, que a gente sabe que a base do Corinthians não é tão forte assim, mas que poderia estar algum jogador aí sendo testado no lugar do Rodrigo Garro, já que o Coronado não consegue embalar, até mesmo jogadores na lateral esquerda poderia ter dispensado ou emprestado o Hugo e o Bidu para outros times, porque esses jogadores não têm condição técnica de vestir a camisa do Corinthians, até mesmo na zaga, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique e também o André Ramalho, são jogadores que não conseguem vestir a camisa do Corinthians decentemente, então essas 4 vagas aí na zaga do Corinthians poderia ser ocupada facilmente, até mesmo o Matheus Donelli, que não vem agradando, e etc. Onde a gente viu aí o Memphis Depay saindo revoltado e dando uma entrevista fora do script dos jogadores brasileiros de futebol, ele cobrando reforços do Corinthians, mais jogadores que tem a condição de vestir a camisa do Corinthians. Ao meu ver, interpretando o que ele diz, ele pediu jogadores que têm a condição de jogar com a camisa do Corinthians, jogadores que têm a condição de manter um futebol decente, quando jogadores titulares não conseguem jogar e também manter um padrão do time, coisa que o Corinthians não vem mantendo nos últimos jogos. O Corinthians sempre está ganhando, como ele falou, com a faca nos dentes. O Corinthians não consegue ganhar com tranquilidade ou até mesmo manter um resultado com tranquilidade. É sempre no bunda lelê, é sempre abafando a bola. Mas também eu trago aqui uma crítica ao Memphis Depay. É um jogador que não conseguiu ler o que o Corinthians gosta, o que o Corinthians precisa, não conseguiu entender 100% completamente como que é um jogador que veste a camisa do Corinthians. É um cara que tem talento, é um cara que tem técnica, é um cara que tem condição de vestir a camisa do Corinthians, mas não tem a raça, a vontade que a torcida espera e quer de um jogador que veste a camisa do Corinthians. Então, eu acho que o Memphis Depay ele erra muito em dizer essas coisas, mas não assumiu o próprio erro. É um jogador que mostra preguiça, que não mostra empenho, que não mostra vontade, que perde a bola e sai andando no meio campo, não consegue às vezes dar sequência, muitas vezes dar sequência num ataque e prefere escolher uma jogada individual quando na verdade poderia estar dando um passe, poderia estar armando a jogada. É um jogador que não consegue pegar a responsabilidade do jogo para ele, não consegue assumir esse papel de craque, esse papel de o jogador do time que recebe mais, que tem mais status e etc. Mas ele vê que ele trouxe essa crítica e esqueceu de citar ele mesmo nesse contexto aí, colocar que ele também não está jogando nada com a camisa do Corinthians. Joga alguns jogos, mas também muitos jogos passa em branco, muitos jogos faz o torcedor passar raiva, e isso a gente tem que falar, né, galera? Então, Memphis Depay eu acho que poderia também acusar um pouco dentro de si e falar que ele não está jogando nada no Corinthians nesses últimos jogos e que ele deveria estar mostrando mais empenho, vontade e etc. em tudo que o Corinthians precisa, porque ele ganha 4 milhões de reais por mês, então ele precisa mostrar dentro dele primeiro e depois cobrar os outros, né? O time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians não tem reposição, o time do Corinthians não tem goleiro, não tem zaga, o time do Corinthians não tem laterais, tirando isento aí o Angileri dessa, mas os restos laterais do Corinthians são jogadores que de classe B e C do nível do futebol brasileiro, e o Corinthians está vivendo disso. Ganhou o Paulista, mas o Paulista não é parâmetro. Vamos sofrer muito com o Campeonato Brasileiro se não tiver reforço, se não tiver mudança. Eu acho que a primeira mudança vai vir sacando Ramon Dias e o seu filho, Emiliano Dias, que não consegue mudar, não consegue fazer algo diferente nesse elenco do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians precisa mesmo tocar de técnico. O Corinthians está vendo já o Dorival. Dorival é um técnico para clube muito bom, mas para a seleção a gente viu que ele foi horroroso. Tomara que ele mantenha o nível que ele teve no São Paulo. Se ele vir o Corinthians assumir pela primeira vez o Corinthians e faça um trabalho melhor que o do Ramon Dias, que não está agradando, não está modificando nada. A gente sabe que o Dorival, ele chega, bate, barra estrela, não tem para ele jogador cativo que vista a camisa do Corinthians. Então, eu acho que se ele chegar, é um bom técnico, um técnico que nunca dirigiu o Corinthians, pode ajudar sim o Corinthians no futuro aí.
recente aí, pelo menos sair dessa pequena crise que a gente está vivendo aí nesse início e começo do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Balacorte, vocês ficam até aqui, deixe seu salve, sua inscrição muito importante aqui nesse vídeo. Fico com Deus, fui, muito obrigado.